Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ir para a parte 2 do vídeo, que nós vamos falar sobre o sistema de defesa de Israel, que é o Domo de Ferro, contra o sistema de ataque de Gog e Magog. Esse é o vídeo número 2, então para vocês entenderem um pouquinho mais de detalhes sobre esse vídeo, pegar um pouco mais de contexto, é preciso assistir o vídeo número 1. Vou deixar para vocês o link lá na descrição do vídeo, o lembrete no comentário fixo, então vocês precisam ler aí a descrição do vídeo para pegar mais informações. Esse é o vídeo número 2. Pode continuar por aqui, mas também assista ao número 1. No número 1 eu falei mais sobre o Iron Dome, que é o Domo de Ferro de Israel, o sistema de defesa de alta tecnologia que tem protegido eles de ataques, de muitos ataques da Palestina, né, não da Palestina toda, não de todos os palestinos, mas dos terroristas. Mas eu tenho falado no vídeo número 1 que esse sistema não vai poder socorrer eles por muito tempo. E esses apertos que eles estão sofrendo, esses ataques, é porque eles não estão dando ouvidos às palavras de Moisés e às palavras dos profetas. Ou seja, então eles não reconhecem o Filho, eles não reconhecem as realidades das coisas que eles dizem acreditar. Eles obedecem mais rituais judaicos, tradições humanas, misturada com a palavra de Deus, mas não assim a própria palavra de Deus. Deuteronômio 4 e outros textos também dentro do livro da lei, diz que não pode acrescentar e nem tirar nada do livro da lei. E o que eles praticam lá são muitas coisas acrescentadas por homens. Muitas coisas que não deveriam ser praticadas como são praticadas hoje. Eles reverenciam muito o sábado, mas eles não entenderam o que significa o descanso de Deus. Deus deixou uma mensagem logo quando ele abriu a sua boca e revelou a palavra para o povo, e eles não entendem nem o descanso de Deus. Como se fosse vontade de Deus que a cada 7 dias você descansasse e aquilo ali fosse a revelação plena. Sim, tem que descansar no 7º dia, é o dia que Deus escolheu. Mas ele não escolheu isso por acaso. O Todo-Poderoso não precisa de 6 dias para criar o mundo, já que ele é o Todo-Poderoso. E ele não precisava de 6 dias e muito menos descansar no 7º, porque ficou cansado. Era uma mensagem dele para a sua criação. Ele está anunciando o fim desde o princípio. Então, os 6 dias da criação nos remetem a 6 milênios, e o 7º milênio seria um sábado sobre toda a terra, aonde o Messias estará governando sobre o trono de Davi desde Jerusalém. Essa mesma que está lá corrupta. Não está no modelo que Deus quer. Então eles pensam que eles estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Então, foi coisas que eu comentei no primeiro vídeo, né? Aqui nós vamos entrar dentro do profeta Zacarias e eu vou mostrar para vocês 4 pontos, 4 textos e mais um de bônus que eu não anotei aqui, mas como eu ouvi esse profeta hoje de manhã, eu peguei esse texto de bônus. E depois nós vamos dentro do profeta Isaías para provar esses 3 pontos que eu coloquei aqui no papel para a gente meditar. Ponto número 1. Israel tem que acreditar nas palavras de Moisés e dos profetas para poder reconhecer o Filho. Enquanto isso não acontecer, tudo o que está escrito vai sobrecair sobre a terra de Israel. Não adianta tentar se defender com um domo de ferro, porque o domo de ferro deles, os domos de ferro, pode ser que eles criem mais, o sistema de laser, qualquer tipo de defesa que crie uma certa cúpula de ferro, tudo aquilo ali vai ser cercado. O inimigo vai cercar Israel pelos ares e pelos mares, e eles não acreditam nisso, embora esteja escrito. Número 2, eles têm que acreditar que o Messias já veio, não somente já veio, como morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, como está profetizado no Salmo 110, em outras porções da palavra, e que o Messias que eles esperam não é um homem que vai apenas nascer e que não sabia de nada antes do seu nascimento, e que vai de repente nascer nessa nação aqui, nesse tempo, e vai libertar Israel da mão dos inimigos. O Messias já existia antes mesmo de se fazer carne, e ele falava com o seu povo nas Escrituras. Ele era aquele próprio anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Era o próprio Messias, que já dava predições a respeito da sua vinda, dos seus sofrimentos, da sua morte, da sua ressurreição e principalmente, destacando principalmente por causa desse vídeo, da sua rejeição pelo seu próprio povo, da sua aceitação pelos gentios,
profeta Isaías, no capítulo 65, fala que as nações que não conheciam a ele iriam buscar ele. Um povo que não se chamava pelo meu nome veio e me buscou. Mas a Israel, o que ele diz? Isaías 65. Todo dia estendi as minhas mãos para o povo rebelde e contraditório. Mas logo no contexto, quase que no mesmo texto, diz: fui buscado pelos que não procuravam por mim. Fui achado por eles, pelas nações. Como Deus prometeu a Abraão: de ti sairá uma nação e uma multidão de nações. Deus prometeu o mesmo para Jacó: de ti sairá uma nação e multidão de nações. Povos sairão de ti, reis sairão dos teus lombos. Mas eles, por causa das suas tradições humanas, dos seus cultos judaicos e de todas aquelas tradições, não reconhecem o trabalho do Criador sobre a humanidade. E por isso, eles vão passar grande aperto. E o número 3, eles têm que se arrepender dos seus próprios pecados e parar de se gloriar. Porque eles se gloriam o tempo todo. Mal acabaram de se fazer nação, mal acabaram de ser reconhecido pelas nações como uma nação, aumentou um pouquinho a tecnologia, o sistema de defesa, pronto, começaram a se gloriar. Nós fizemos, nós temos, nós alcançamos, nós jamais fomos destruídos. Cadê o Deus de Israel na história? Eles só voltaram a ser nação agora nesse tempo porque Deus tem promessas a Abraão, Isaque e Jacó e porque Deus tem que se santificar perante os olhos de todo mundo. No vídeo passado nós lemos Ezequiel capítulo 38, aonde Deus fala que iria fazer o povo se recuperar da espada e iria juntar eles na terra de Israel novamente. Lembra? No ano 70, depois da morte de Cristo, o santuário foi destruído. E ali, desde lá, nunca mais Jerusalém foi reconhecida. Nunca mais houve templo em Israel. E isso foi profetizado com detalhes minuciosos em Oséias capítulo 3. E em Oséias tem uma linha do tempo de todo o histórico do povo de Israel, assim como em qualquer profeta. Mas em Oséias tem coisas particulares ali que não tem com tantos detalhes em outros profetas. E Deus já falou em Oséias capítulo 3 que os filhos de Israel iriam ficar por muito tempo sem rei, sem sacerdote, sem estola sacerdotal, sem sacrifícios, e no fim dos dias iriam buscar Davi. Davi fazendo uma menção ao seu Messias. E aí Deus iria tirar o arco da terra, iria fazer aliança com as bestas feras da terra, estabelecimento de milênio, a mesma coisa que está em Isaías 11. E aí você continua lendo o profeta, e no mesmo profeta, Deus vai revelar o sentido real das festas. Vai revelar que o Messias é primícias do povo. Primícias representadas nas festas, onde tem colheitas, onde uma semente tem que cair na terra e morrer para produzir muitos frutos. Então eles estão atrasados em tudo isso, embora Deus desse para eles a Torá e desse para eles serem guardiões da lei. Então Deus está muito bravo com o povo. Israel está sendo protegido agora por Deus? Sim e não. Sim, porque se Deus não estivesse protegendo Israel, de alguma maneira, os inimigos já teriam devorado Israel. Erdogan lá da Turquia do Norte, aquela besta terrível, está convocando, fazendo aliança, convocando nações para marchar contra Jerusalém nesse momento. Várias nações estão tentando desarraigar Israel da terra, como diz o Salmo 83. O Irã declara ódio mortal, abertamente, contra Israel. Israel está se defendendo praticamente que sozinho, mas Deus prometeu coisas a respeito daquele povo. Então a gente precisa meditar, estudar e ensinar isso para eles, usando mais a lei e os profetas, não usando muito o Novo Testamento, para que eles possam crer nas palavras dos profetas em primeiro lugar. Esse é um dos erros que a igreja dos gentios, aspas, cometem hoje, nos dias de hoje. Nem sabe de onde que está vindo o pensamento dos apóstolos, parece que está contrariando tudo, a lei e os profetas não precisam mais, né? Tchau sábado, tchau lei, lei é maldita. Como é que eles vão crer assim? Com um povo maluco e contraditório desse? Salvo só pela fé, a lei é abominação, Jesus veio e acabou com a lei. E aí? Um testemunho ridículo, podre desse. Como é que os judeus vão crer no que a gente fala?
Não é verdade? Então, esses são os pontos do vídeo de hoje. Após ter dado essa introdução, aí de uns 10 minutinhos, vamos para a leitura dos textos. Vamos começar com o profeta Zacarias, que é um profeta poderoso, para falar da primeira vinda do Messias, do seu retorno e da sua obra em Jerusalém e em todas as nações da terra. É um profeta magnífico. Para você que não está muito familiarizado com esse profeta, em poucas palavras, tenta visualizar isso que eu vou falar para você. É um profeta que está dividido em 14 capítulos e ele pode ser visualizado em 2 blocos. O primeiro bloco é do 1 ao 6, onde Zacarias vai ter 8 visões da parte de Deus. E o segundo bloco é do 7 ao 14, onde Deus vai acrescentar coisas a respeito das 8 visões. Todas as visões servem para Zacarias e juntamente com Ageu, você tem que ler Ageu junto. Na verdade, quando você lê Zacarias e Ageu, você tem que ler Esdras e Neemias e Daniel. É um conjunto de profetas contemporâneos. Tem Ezequiel e Jeremias? Tem, mas esses são assim os principais para você conhecer o que estava rolando naquele contexto. Então Zacarias tinha que animar o povo, animar ali as 2 casas de Israel para elas se esforçarem as mãos e edificarem o templo do Senhor. Tem mistérios aí para falar sobre a casa de Israel e sobre aquele templo? Tem, mas não dá para falar nesse vídeo agora. Não é para falar de 70 semanas, como que a casa de Israel que havia sido rejeitada iria edificar o templo naquela época. E as figuras do templo não é objetivo desse vídeo aqui. Já falei tudo isso no canal, em vídeos, em podcast, os irmãos já sabem, mas eu estou na expectativa de que algum judeu vá assistir esse vídeo aqui. Então não quero embolar muitas coisas. As primeiras 8 visões servem para edificar o templo e depois a resolução do profeta vai se dar lá na volta do Messias e pondo Israel sobre cabeça das nações. Mas antes disso acontecer, Zacarias profetiza coisas que eles não querem dar ouvidos. Então vamos lá. Vamos provar esses 3 pontos iniciais que eu falei para vocês, que eles têm que olhar para as palavras dos profetas, de Moisés e dos profetas corretamente. Eles têm que reconhecer que o Messias já veio, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e vai retornar à terra. E eles têm que entender que o Messias já existia antes e o Messias já falava com o povo. O espírito do Messias que estava nos profetas, como diz Zacarias capítulo 7 e não está aqui, nem o 7 nem o 13 está aqui no bloco de leitura. Mas eu posso mencionar de cabeça porque eu memorizei, esse profeta é muito bom. Em Zacarias capítulo 7, o espírito do Senhor estava nos profetas. Mas quem que é o Senhor? Eles vão dizer que é o Pai, Hashem. Sim, mas o Filho estava junto com o Pai. O Messias, que haveria de se fazer carne, estava com o Pai e eles não reconhecem essa ideia. Nem aqueles que esperam o Messias agora, eles não entendem que o Messias está vivo. Vamos supor que o Messias não veio, que Jesus é um falso profeta, como muitos dizem. Vão sofrer muito por causa disso. Por que você acha que em Zacarias 14, Deus vai permitir que a metade da cidade seja tomada, as mulheres sejam estupradas, os seus filhos sejam mortos na frente deles, como aconteceu no passado? Porque eles negam o Messias de Israel, embora tenham as Escrituras. E no hebraico ainda, né? Que é uma língua maravilhosa, a língua mais espetacular do mundo, a língua cheia de revelações. Então, tudo que eu estou falando aqui não é perseguição a judeus, é amor ao povo de Israel. Deus fala para orar pela paz em Jerusalém. Jerusalém vai ser cabeça das nações. Se não houver paz em Jerusalém, não há paz no mundo. É isso que diz a palavra toda. Por isso que você deve orar pela paz em Jerusalém. Mas não colocar a sua expectativa e sua esperança num domo de ferro ou em esconderijos debaixo da terra. Deus não precisa esconder o seu povo como bicho debaixo da terra para proteger eles. Para isso vai ter o arcanjo Miguel, que se levanta para proteger o povo de Israel. Mas mesmo assim, Deus vai permitir, vai falar para o arcanjo Miguel, espera, pega a sua espada e coloca de volta na bainha. Eles têm que entender o que eles estão fazendo. Eles vão precisar sofrer. Por isso que Zacarias profetizou um sofrimento que é um sofrimento de tratamento sobre o povo de Israel, para eles reconhecerem o Messias. Então vamos lá, Zacarias capítulo 2, a partir do verso 7, diz assim: Salva-te, Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória,
enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. E o verso 10, vamos ler até o 13, tá? O verso 10 diz: Canta e exulta, filha de Sião, porque eis aí venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Eu habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Como que nós lemos esse profeta hoje? Com muito pouca revelação. Como que eles leem essas palavras hoje? Como algo que aparentemente já se cumpriu no passado, já que nós estamos tratando de um contexto histórico aqui, só que o Senhor usa um contexto histórico para, através desse modelo, profetizar o futuro. As coisas acontecem de maneira parcial no passado, mas não completamente. E aí os profetas servem agora para profetizar o futuro através do passado. Acontece que o Senhor faz isso para que os profetas continuassem sendo estudados como profecias e não apenas como história. E agora nós temos um modelo do passado das coisas que vão acontecer no futuro. Olha só agora o que é ler os profetas de verdade. Nós começamos a partir do verso 7, né? Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Verso 7. Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, salva-te. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção nisso daqui. Quem está falando? O Senhor dos Exércitos. Yud-He Vav-He. Está aqui. Para obter ele a glória. Quem que é ele? Porque quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Ele está falando que para obter ele a glória, é Zacarias transmitindo, sim, mas presta atenção que muitos judeus vão negar a profecia messiânica aqui para falar que é Zacarias só para negar Jesus. Aqui tem dois senhores falando. Um é o Pai e outro é o Filho como anjo do Senhor. E quem está falando aqui é Zacarias, mas não é pelo espírito dele humano, é pelo Espírito do Senhor, que como ele existia antes de se fazer carne, ele pode predizer os seus sofrimentos. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, me enviou às nações que vos despojaram. Quais são as nações que vão despojar Jerusalém? Aqui, o último despojo, a última nação que vai cercar Israel, tem que estar aqui. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Não falou do meu, falou do seu. Aí muitos podem dizer, aqui é Zacarias, apenas Zacarias transmitindo que ele foi enviado às nações. Primeiro, Zacarias não foi enviado às nações. Segundo, Zacarias não tem o poder para fazer o que fala no verso 9. Porque eis agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Zacarias não tem esse poder. Aqui é o anjo do Senhor, que é o Messias antes de se fazer carne, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, a mensagem do Pai. Para obter ele a glória, me enviou às nações que vos despojaram. Então está falando da sua segunda vinda. Aqui você pode ler Zacarias 14. O Messias está vindo dos céus literalmente, está pondo seus pés no Monte das Oliveiras e todos aqueles eventos do contexto vão acontecer e as nações ímpias vão ser desarraigadas e Jerusalém vai voltar a ser cabeça de toda a terra e o Messias reinando a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Entendeu? Esse que vai ser enviado às nações, não é Zacarias, diz, porque eis agitarei contra eles a mão, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor é quem me enviou. E lá em Zacarias 12, o povo está chorando como alguém que chora amargamente por um filho unigênito. Por que essa linguagem? Por que o povo está chorando amargamente?
Por que em Zacarias 12:10 está escrito: e olharão para aquele a quem traspassaram? Quem é esse que foi traspassado, morto, e agora está vivo e o povo está olhando e chorando? Você já viu algumas explicações de alguns rabinos que têm o espírito do anti-Messias e por causa deles o sofrimento vai vir sobre Israel? Deles e daqueles que dão ouvido a esses, porque são bestas. Assim como tem bestas no meio da igreja, falsos profetas, assim sempre haverá falsos profetas em Jerusalém. Pessoas que têm o espírito do anti-Messias e que vai aceitar de braços abertos a aliança com o norte. Eles falam que aqui é Zacarias, que lá olharão para o povo que morreu no passado. Eles misturam tudo e não estão se importando com nada se a explicação está fazendo conexão ou não. E quando fala de sofrimento, eles falam que não vai acontecer. É só se Israel não der ouvidos a Deus. Mas como Israel vai dar, então não vai acontecer. Mas está profetizado que eles não vão dar ouvido e que vai acontecer. E isso não foi profetizado somente aqui. Vários outros profetas profetizam isso. Aqui você está lendo Gog e Magog. Deus não vai anular o Gog e Magog inteiro. Tem judeus até que creem no Messias falando essa besteira. Desde Jerusalém. Ao invés de ter profetas em Jerusalém, tem muitos falsos profetas. Pregando paz para Jerusalém, mas é uma paz falsa. Porque não haverá paz agora. Nós devemos orar pela paz, clamar pela paz, mas para haver paz tem que haver guerra. E o Senhor vai fazer guerra. É o próprio Senhor que vai enviar os exércitos, as nações contra Jerusalém. Isso está escrito tanto aqui como em vários profetas. E é o próprio Senhor que vai falar para o arcanjo Miguel defender a cidade até o ponto que ela precisa ser defendida. Para que depois ele venha e faça ele se torne o verdadeiro domo de ferro. Aspas, né? Porque o Senhor não é domo de ferro, ele é capar de ouro. Entendeu? Não é Kipat Bazel o nome do domo, Kipat de proteção, de cobrir, mas o que cobre o povo de Israel é a Arca da Aliança, a propiciação. A realidade, não estou falando de uma peça, de um objeto no livro da lei, que foi profetizado que era estatuto perpétuo, mas que o profeta Jeremias, no capítulo 3, fala que quando todas as nações se unirem em volta de Jerusalém, jamais eles fariam a Arca da Aliança, jamais eles se lembrariam dela, mas diriam: Jerusalém é o trono de Deus, porque lá estará o trono de Davi e do seu descendente. E lá no templo de Ezequiel não tem as mesmas peças que tinham lá no tabernáculo de Moisés, ou no templo de Salomão, ou no templo que foi reedificado. Então, são fatos. O profeta Jeremias é um profeta ou não? Porque ele profetizou o fim da existência da Arca da Aliança. Mas a realidade dela vai subsistir no meio do povo para sempre, que é a glória de Deus. A Arca da Aliança era o trono de Deus. Só que um dia ele vai estar aqui mesmo, presencialmente. Entendeu? E no verso 10 diz: canta e exulta, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Não é a vinda dele como um símbolo lá na Arca da Aliança, nada disso. Jeremias profetizou o fim da existência da Arca da Aliança, e a prova disso vem o profeta Ezequiel para mostrar que não tem Arca da Aliança lá no templo de Ezequiel, naquele templo glorioso que vai ser reedificado e vai ter sacrifícios de animais pelas nações. O povo evangélico não reconhece isso, mas eu e alguns irmãos reconhecemos, e por isso muitos judeus vão dar ouvido quando a gente falar. E mesmo assim, o próprio Messias estará lá. Compreende a mensagem? E aí diz: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que eu venho, Zacarias 14, o Messias está descendo dos céus, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, quando eu vier, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, nações, meu povo. Sabe por quê? Em Ezequiel 47, diz que muitas nações elas vão se naturalizar ao povo de Israel, as tribos que vão receber herança. A terra vai ser repartida, como aconteceu com Josué. Mas agora vai ser de uma vez por todas. Josué e Yehoshua é um tipo de Messias. Aquilo foi uma mensagem do Senhor. Um prelúdio para o futuro. Para você vislumbrar o que aconteceria no futuro. Então, em Ezequiel 47 vai ter repartições da terra, vai ter nações,
ainda o Egito, a Síria, mas todas elas estarão debaixo de um governo poderosíssimo, que é aquela pedra que bate nos pés da estátua, derruba toda a estátua, aquela pedra se torna um grande monte, que está em Isaías 2, e muitas nações afluirão para Sião para aprender a lei. E aquele é um reino eterno. Jamais outro reino vai se apossar daquele reino que vem do céu e bate nos pés da estátua. Aquela pedra que vem do céu e bate nos pés da estátua é o próprio Messias, em Zacarias 14, vindo. Ou o próprio ancião de dias, em Daniel 7, depois de 3 tempos e meio, quem lê Daniel entenda, que vai vir sobre Israel e derrotar os inimigos. Compreendeu? Quantas conexões em um só texto, né? Então vamos prosseguir. E aí diz: e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Aí eles vão saber que eles negaram o Messias de Israel. Então o Senhor vem para habitar. Então aqui está falando da sua segunda volta. Vamos provar isso. Aí diz no capítulo 12: então o Senhor ele dará Judá com uma porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém. E aí ele fala: cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. No Salmo 110 diz, Davi diz pelo Espírito: diz o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Lá tem um Yud-He-Vav-He e um Adonai, que é o Senhor de Davi. E o que esse Yud-He-Vav-He disse por Adonai de Davi? Que não era Saul. Saul é um rei que Deus odiou, levantou na ira e tomou do povo de Israel. Um mau rei. E no lugar levantou Davi. No lugar de Saul levantou Davi. Disse: se assenta à minha direita. Até que vem, se assenta à minha direita no céu, até que eu ponha todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Então, o Senhor de Davi, ele teria que se assentar à destra de Deus. Quer dizer que ele não estava à destra de Deus, ele tinha que se assentar. Mas em Daniel capítulo 7, diz que o filho do homem, Ben-Adã, aquele lá de Gênesis 1, que iria esmagar a cabeça da serpente, estava subindo até o ancião de dias. Está vendo? Um homem da terra subindo até os céus. E isso foi no tempo do quarto animal, que era o Império Romano. Como que Israel nega isso? Só para continuar nas suas próprias idolatrias, nos seus próprios pecados. Aí sabe o que Deus faz? Permite o inimigo colocar a sua bandeira lá onde era para ter um templo edificado. O domo da rocha. Aquilo ali é uma bandeira do inimigo, dizendo, fincou lá e disse: é meu. É meu. Vocês vão ter que aturar agora a gente falando de Alá, a gente pregando o Alcorão aqui. E ainda mais, vão vir católicos, vão vir evangélicos, vão vir um monte de gente aqui pregar os seus deuses na cara de vocês. Essa é a vontade de Deus? Não é. E se não é, por que está acontecendo? Porque Jerusalém tem que reconhecer o Messias, a terra de Israel. Então, do capítulo 2, nós vimos uma conexão com Daniel 7, com o Salmo 110, mas tem uma outra conexão aqui, que diz, verso 10, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Olha essa expressão em Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Faltou só falar, né? Canta, né? Só isso que faltou. Eis aí vem o teu rei. Como que ele vem? Glorioso, cheio de poder, colocando os pés no monte das oliveiras e derrotando os inimigos? Não. Eis aí vem o teu rei. Justo, Salvador, Yeshua, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa é a primeira vinda do Messias. Qual é a prova que ele veio a primeira vez e ele morreu pelo povo? Nós temos uma conexão rápida. Vamos em Zacarias capítulo 8. Vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, e habitarei no meio dela.
Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Ele diz, retorno. Ninguém vai retornar para um lugar onde nunca esteve. E aqui não é retorno, o simbolismo de Arca da Aliança, voltar e voltar ao templo como era antes, não é esse simbolismo. Porque em Zacarias 2 ele diz que eis que eu venho e habitarei no meio de ti. Só que ali ele vem para destruir as nações, então é a segunda vinda. Aqui ele está dizendo que vai retornar, então aqui tem a segunda vinda e implicitamente a primeira. E para reconhecer que ele já veio, você vai precisar do auxílio de outros profetas. Mas dentro de Zacarias, a gente tem esse auxílio. Antes da gente ir para o capítulo 12, vamos passar do verso 20 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos suplicar o favor do Senhor. Então o domo da rocha tem que sair de lá, aqueles filhos de Ismael têm que sair de lá, aqueles povos ao redor que estão ameaçando o povo de Israel e vão ameaçar ainda mais, têm que serem removidos. Aquelas idolatrias de Jerusalém têm que sair, aqueles rabinos que têm o espírito do antimessias têm que ser castigados. Muita coisa tem que acontecer antes de se cumprir isso. Verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Deus está conosco. Temos ouvido que o Senhor está aqui, um Elohim habita aqui. Está vendo Jerusalém como cabeça da terra aqui? E o que vai reinar é um judeu. Agora, no capítulo 12, se você ler isso com atenção, e a gente vai ler do 1 ao 10, você vai ter aqui várias coisas boas. Verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Não é a favor, é contra. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ele passeou pelos 6 dias da criação e deixou o 7 num ponto de interrogação. Tipo assim, eu quero descansar, eu quero que haja descanso na terra. No Salmo 95, o meu servo Davi prometeu que se alguém ouvir a minha voz e não endurecer o coração, entrará no meu descanso, no meu Shabat, que está lá no futuro, 1000 anos de reinado sobre a terra. Foi uma mensagem do Senhor. Verso 2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Não é o que está acontecendo? Todo mundo querendo tomar Jerusalém? Vai ser como uma taça de vinho que a pessoa toma e fica embriagada. Não vai conseguir. Vão tentar até metade da cidade, mas não vão conseguir tomar a cidade, porque o verdadeiro Kipar Bazel, mas se bem que o Senhor não é de ferro, ele é de ouro, a verdadeira proteção de Israel, o dia da expiação, vai vir sobre o povo. E aí todos vão poder realmente, de fato, entrar na festa dos tabernáculos, na verdadeira. Por que você falou verdadeira? A da lei era falsa? Não era sombras. Sombras. As festas são tempos determinados. É uma linha do tempo que fixa os trabalhos de Deus nas eras. Não é apenas um ciclo redundante de coisas de sangue de animais e frutos da terra. Não é apenas isso. Fala realidades espirituais a respeito do Messias e do seu povo. Você duvida disso? Lê Oséias, pelo menos. Oséias. Que o Senhor vai mostrar ali a sua plantação, o seu Messias, o povo de Israel, sendo uma plantação que sobe da terra. Fala de morte, de ressurreição. Então, no verso 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Então, Erdogan ele já tomou um tapão na cara quando ele amaldiçoou a Áustria. A Áustria só por estar a favor de Israel. Porque está escrito: bendito aqueles que te abençoarem e maldito aqueles que te amaldiçoarem. Já se tornou maldito. E a palavra maldito em hebraico, para você que sabe hebraico, uma delas não é a palavra Alá?
Não é o próprio Deus deles? O próprio Deus deles levará eles para a perdição, para o Sheol, mundo dos mortos. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então tem Ezequiel 38 aqui, 39, tem Sofonias capítulo 3, onde o Senhor fala que a minha resolução é juntar todas as nações contra Jerusalém, para nela descarregar a minha ira. Verso 4, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos de loucura. Ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura a todos os que montam. Deus fala, eu vou abrir. E ferirei de cegueira a todos os povos. Eles cegamente agora vão lá e vão tomar Jerusalém, vamos tomar os despojos, vamos saquear esses imundos malditos, vamos arragar todos os judeus da face da terra. E em Salmos, Deus diz que ele ri disso, ele zomba, porque não entenderam os desígnios do Senhor, mas a casa de Judá vai entender. Verso 5, então os chefes de Judá pensarão assim, de Jerusalém tem a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor, os vizinhos de Jerusalém. Turquia, Egito, Iraque, Irã e todas essas porcaria aí. E Jerusalém será habitada outra vez, onde? No seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória... Vamos pular essas partes aqui e vamos direto para um ponto mais específico para o vídeo. Verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E logo após ter dito isso, acrescenta, e olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão, vão chorar a favor. Pranteá-lo-ão, quando eles olharem para aquele que foi traspassado, vão chorar. Como alguém que chora por um filho unigênito, amargamente. Esse é o filho, as primícias, o principal do povo que foi rejeitado. E caso você não acredite nisso, você vai ver vários textos aqui que eu separei, que nós vamos ver em outros vídeos, a rejeição da pedra angular, do Messias. E por que vocês acham que eles estão chorando aqui? Eles tinham que se alegrar se fosse a primeira vinda do Messias, mas eles estão chorando. Porque, mesmo eles tendo rejeitado o Messias, o Senhor ainda veio e resgatou e salvou eles. Deu poder para eles devorarem as nações ao redor. Eles estão sendo comovidos no íntimo deles. Tem salmos falando disso daqui com precisão. Porque senão, quem é esse do texto aqui? Quem é esse? Verso 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Aí diz aqui que cada família chorará à parte. Não foram destruídos, estão aqui. E vai acontecer uma resolução aqui. No verso 13, no capítulo 13, o Senhor promete acabar com todos os falsos profetas da terra. Jerusalém vai estar limpa, vai ser purificada. E no verso 14, o Senhor vai dar uma ampliada, um zoom na história, para dizer o que está acontecendo com mais detalhes aqui no capítulo 12. Então a gente pode ir direto no 14. Entendeu que o capítulo 12 prova que o Messias já veio uma vez? Então, se ele vem, ele promete retornar, como diz o Zacarias, capítulo 8. Está retornando. E essa questão de retornar para Sião também aparece em Isaías 52. No 14 diz, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Para onde esse texto está te mandando o link? Para Ezequiel 38 e 39, onde as nações vão se reunir contra Jerusalém para tomar o despojo, para saquear a terra de Israel. E Deus vai permitir, até certo ponto. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas.
e as mulheres forçadas. Todos esses que vão sofrer aqui não vão sofrer injustamente. São pessoas que vão negar a pregação do Filho, do Evangelho, até o fim. Mas metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será expulso dela. São os remanescentes, os que vão dar ouvidos. Então sairá o Senhor para pelejar contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E aí tem alguns detalhes aqui. No verso 5, Deus fala mais algumas coisinhas. E na parte B do verso 5, eu estou resumindo aqui porque o primeiro vídeo já ficou muito grande, diz: então virá o Senhor meu Deus, com todos os santos com ele. O Senhor está vindo. Em Zacarias 8 ele diz: eu retorno para Sião. Em Zacarias 12 diz: estarão olhando para mim, aquele que traspassaram, aqueles que me mataram lá no passado. O povo que ainda me nega estará olhando para mim. Em Zacarias capítulo 2, eu venho e agitarei a mão contra as nações que vos despojaram, porque aqueles que tocarem em vocês, toca na menina do olho dele, do Pai. Ele me enviou para obter a glória. Está se cumprindo aqui o que foi dito em Zacarias 12. Com mais alguns detalhes, pulando no verso 9, diz: e o Senhor, Yud-He Vav-He, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Vamos ler do 13 ao 14. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. São aqueles exércitos que se reúnem contra Jerusalém. Deus vai colocar confusão entre eles, porque é ferro unido com barro, mas o barro e o ferro não se ligam um ao outro. Eles se unirão mediante casamento, farão alianças, mas não permanecerão unidos, porque ferro não se une com barro. E aqui é uma grande confusão que Deus coloca. Você vai estar lendo essas mesmas palavras em Ezequiel 38. Quando Deus fala: quando o meu povo habitar seguro naqueles dias, não saberá você, Gog, da terra de Magog? Então você vai vir com numerosos povos contra o meu povo, e aí aquele dia vai ser grande, o dia da minha ira. E a terra vai tremer, o céu vai tremer. Essas mesmas expressões estão em Ageu 2, e aí Deus fala: eu vou colocar a espada de um contra o outro. Está aqui, está em Ezequiel capítulo 38, e deve estar em Ageu também, capítulo 2. Pelo menos a parte de tremer o céu e a terra se encontram em Ageu capítulo 2 e também em Ezequiel capítulo 38. E no verso 14 aqui diz: também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes em grande abundância. Vai ser tudo consagrado ao Senhor. Verso 16: todos os restantes de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, ao Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Por que a festa dos tabernáculos foi destacada aqui? Por que não diz a festa da Páscoa, das primícias, embora no reino milenar terão todas as festas? Mas por que destacou a festa dos tabernáculos? Porque o dia da expiação, onde o sumo sacerdote saía do templo, do Santo dos Santos, com os pecados do povo expiado, a realidade desses fatos estarão sendo cumpridas aqui, quando o Senhor está vindo do céu. O tabernáculo, o templo, ele é uma figura do céu, irmãos. Deus não falou para Moisés fazer tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte? Não tem uma arca da aliança com 2 querubins? E no templo de Salomão ainda não tem mais 2 querubins? E o Senhor não está ali figuradamente habitando entre querubins? Não tem salmos falando que o Senhor habita entre querubins? As visões que Deus deu para Isaías e para Zacarias, ele não está no 3º céu entre querubins? Então, o tabernáculo é uma figura do céu, o Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote saía, no mês 7, dia 10, saía do templo, ele vindo do céu. Essa é a realidade do que Deus está, a mensagem que ele está dando para o povo, de tempos específicos. Então aqui, ele está sendo o verdadeiro Kippad Bazel, a verdadeira cobertura do povo.
não é domo de ferro, não é domo de nenhum outro material. É o Senhor que é a própria propiciação para o povo. Como diz no cântico de Moisés, quando Israel vai ser por glória na terra, ele fala, e eu farei expiação por toda a terra. É o Senhor quem faz a expiação. As festas são um treinamento para o povo reconhecer o Messias. E aí, a verdadeira festa dos tabernáculos, a realidade dela é o milênio, um sábado de descanso na terra, onde todas as nações estarão descansando nos sábados, guardando todas as festas, debaixo de sacrifícios ainda, mas com algumas mudanças na lei, algumas coisas diferentes, porque no templo de Ezequiel tem outras questões ali que não são as mesmas do templo do tabernáculo de Moisés, né? Já que as eras agora são outras. Entendeu? Então, por isso que diz aqui a festa dos tabernáculos. O Espírito do Senhor já está nos mostrando que a festa dos tabernáculos está conectada ao mundo vindouro. Então, 7ª festa, 7º dia da criação, 7º milênio, um Shabat. Entendeu? Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o que acontece? O Senhor dos Exércitos não mandará chuva sobre a terra. E aqui você vê que a terra, os egípcios, eles vão se rebelar contra o Senhor ainda, mais uma vez. Resumindo aqui o texto para vocês, né? E aí, irmãos, acabando aqui a leitura do profeta, nós tínhamos que ler ainda Isaías, mas como o vídeo já está chegando a 1 hora, eu vou deixar Isaías para o capítulo 3, aonde nós vamos ver com mais detalhes o que nós vimos aqui em Zacarias. A primeira vinda do Senhor, os seus sofrimentos, a sua rejeição, morte, ressurreição e a sua volta. Tudo dentro do profeta Isaías. E ainda são textos resumidos, os principais que eu peguei, mas resumidos, porque vai ter muito mais textos messiânicos. Enquanto a terra de Israel não reconheceu o Messias, o verdadeiro Messias, não haverá paz em Jerusalém. Enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. O domo de ferro não vai poder proteger Israel por muito tempo, porque o sistema de ataque de todas as nações será superior. Não acredita nisso? Ezequiel 38 e 39. Eles estão cercados. Vocês todos estarão cercados. O único que vai poder realmente cobrir vocês é a ação do povo. Tá bom? Então é isso daí. Queria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem o vídeo para pessoas, para irmãos judeus. Essa mensagem eu não vou parar de falar ela, jamais. Eu vou tentar fazer uma pausa, né? Passo alguns dias aí, volto a falar dela de maneira mais compactada, mais resumida, e até que o Senhor traga para a gente pessoas que falam outras línguas, como o inglês, como principalmente o hebraico, para essa mensagem chegar em hebraico na terra de Israel. Porque muitas pessoas vão entender. Está escrito que o Senhor vai abrir os olhos sobre a casa de Judá. Então, se vai abrir os olhos, é que eles vão agora ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Como Deus falou para o profeta Ezequiel, desde o começo do livro até o final. Tá certo? Fiquem todos então na paz do Senhor. Deus abençoe e que haja paz em Jerusalém.